Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Fer Me Explica nessa segunda-feira, feriadão, todos juntos aqui para tirar várias dúvidas que vocês me mandaram no final de semana. Para quem não sabe como funciona, o Fer Me Explica, todo domingo eu abro uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas de vocês e faço um post para vocês deixarem, oi Marcelene, para vocês deixarem as dúvidas de vocês lá também. As dúvidas dos posts do Fer Me Explica, do Stories, aliás, eu ainda não respondi, vou responder depois que acabar a live. E aqui a gente vai responder as dúvidas que vocês postaram na foto, tudo bem? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Bom, como vocês sabem, normalmente a gente tá cheio de perguntas, hoje a gente tem mais de 40 perguntas para responder, mas conforme vai dando a gente vai encaixando as perguntas que vocês vão fazendo aqui online ao vivo. Se por um acaso não der tempo de responder a sua pergunta que você tá mandando agora, online, ao vivo pra mim, não se preocupa. No domingo que vem eu abro de novo a caixinha de perguntas e aí você coloca a sua pergunta lá. Aqui a gente acaba dando prioridade sempre para as perguntas que já foram colocadas no final de semana. Tudo bem? Boa noite, gente. Muito bom ver vocês aqui. Ó, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí? Clica nele, envia essa live para mais pessoas terem acesso à nossa informação. Isso me ajuda a distribuir informação de qualidade para mais pessoas. Muitas vezes as dúvidas de vocês são as dúvidas de outras tantas pessoas que têm vergonha de perguntar ou ainda não encontraram um lugar que se sintam confortáveis e seguras para fazer isso. Então deixa o like de vocês e manda essa live para alguém, beleza? Bom, vamos começar então, gente. Vamos ver aqui, peraí. A primeira pergunta foi: Fer, consumir maçã durante o dia é bom ou ela desencadeia crises de enxaqueca? Você recomenda? Podemos consumir? O consumo da maçã, na verdade, assim, de uma forma geral, gente, quando que a gente vai orientar, né, para não consumir uma fruta? Quando ela é um gatilho para você, tudo bem? Caso contrário, você vai consumir essa fruta com moderação. Lembrando sempre que precisa ter um equilíbrio, a gente não pode exagerar. Ah, então eu vou comer maçã, 2 maçãs por dia. Não. Né? A gente tem que ter sempre o equilíbrio. Agora, se a fruta não é um gatilho, se essa fruta não é um gatilho para suas crises, né, você pode consumi-la. Tudo bem? A Neia perguntando, e sobre água de coco com gengibre? Qual a quantidade de água de coco e de gengibre? A água de coco com gengibre são 2 dedinhos, de gengibre bem raladinho, um copo de 250 ml de água de coco. Beleza? Ela perguntou assim, Fer, o açúcar demerara você recomenda? É melhor que o açúcar normal? A gente já falou sobre isso também nos stories do Fer Me Explica na semana passada. Açúcar é açúcar, gente. É óbvio que o açúcar refinado, o açúcar branco, ele acaba sendo pior justamente pelo todo o processo que ele passa para ficar daquele jeito, tá? Então, se você vai precisar utilizar o açúcar, aí o que você faz? Aí você dá prioridade para os açúcares naturais, né? Então, o mel, o xilitol, são algumas opções que a gente pode ter, a estévia, tá bom? Mas o ideal mesmo é que a gente reduza ao máximo o consumo do açúcar. Lembra que a gente já conversou aqui que o açúcar consumido constantemente, ele em excesso, ele leva ao nosso organismo aquilo que a gente chama de inflamação de baixo grau. E a longo prazo, isso pode ser um problemão para a nossa saúde, principalmente quando a gente fala de enxaqueca. Tudo bem? Agora vamos para as perguntas do Face. Eu vi que teve alguém aqui perguntando como é que faz para fazer acompanhamento comigo. É só você mandar um direct, eu vou te responder e te explico direitinho como é que a gente faz. Gente, não esquece de deixar o like de vocês. Enquanto isso, lembrem-se também de se hidratar. Vamos lá. Bom, a Paty perguntou assim: fiz um eletroencefalograma e deu irritabilidade temporal esquerda. O que significa? Paty, quando a gente fala de enxaqueca, um eletroencefalograma vem normal, tá? A irritabilidade temporal à esquerda, você precisa conversar com o seu neurologista, porque ele vai ter que observar quais outros sintomas, provavelmente ele vai te solicitar outros exames, tá? Se é que você já não fez outros exames de imagem, que provavelmente, se vierem com alguma alteração, ele vai fechar algum diagnóstico aí. Mas é importante você conversar com o seu neurologista sobre esse resultado, tá? Quando a gente fala de enxaqueca, esse eletroencefalograma vem normal. Essas irritabilidades temporais, elas podem estar associadas à epilepsia, tá? Então conversa com o seu neurologista sobre isso. A Lulu mandou assim: Fer, é verdade que a melancia pode causar enxaqueca? Você acredita que pode? Não é causar, ela pode desencadear uma crise, né? Vai ser em todo mundo? Não.
tá? Depende de cada organismo. O que acontece é que a melancia, ela é rica em nitrato. Fer, mas o que é isso? O nitrato, ele é um corante natural que tem na melancia, mas ele é artificialmente também colocado em embutidos, como salsicha, mortadela, salame. É por causa dele que a gente fala pra você não consumir embutidos, tá? O nitrato, ele é transformado na nossa digestão em óxido nítrico. E aí, ele tem uma relação com a inflamação. Ele pode, mentira, na verdade ele vai gerar, ele pode gerar esse óxido nítrico, ele está relacionado com mecanismos de vasodilatação, aumento do calibre do vaso sanguíneo. E a gente sabe que pacientes que sofrem com enxaqueca não lidam bem com essas alterações de calibres de vasos sanguíneos, tudo bem? E aí, o que acontece? A gente tem que pensar que para algumas pessoas isso pode ser o suficiente para deflagrar uma crise, sim. Principalmente se os outros fatores não estão sob controle, tá? Então a melancia, ela deve ser consumida com cautela. Se você já comeu, não tem crise com ela, não tem problema, ainda assim, consuma com cautela. Por quê? Porque alguns estudos já mostraram que pessoas que sofrem com enxaqueca têm um processamento mais rápido, um processamento diferente do nitrato, porque a gente tem bactérias diferentes na boca e no intestino do que as outras pessoas que não sofrem com enxaqueca. Isso faz com que a gente tenha uma transformação desse nitrato em óxido nítrico mais rápida, mais eficaz. Então a gente tem mais óxido nítrico no nosso organismo quando a gente consome esses alimentos, e é por isso que esses alimentos com nitrato e nitrito são contraindicados para pacientes que sofrem com enxaqueca de uma forma geral, tá bom? Deixa eu ver, eu vi aqui, gengibre é bom para enxaqueca, gengibre é ótimo para enxaqueca, ele é um potente anti-inflamatório. Gengibre, a cúrcuma, o alho também é um potente anti-inflamatório, mas o gengibre é o meu queridinho, eu costumo indicar bastante para as minhas pacientes. Tem que tomar cuidado só para quem utiliza remédio para controle de pressão alta, tá? Tem que tomar cuidado. Para quem tem problemas de coagulação, também tem que tomar cuidado. E mais recentemente a gente até falou aqui sobre pacientes que sofrem com hemorroida, também tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos lá. A Ju, o calor demais ou mudança de tempo pode causar enxaqueca? Pode. Comenta aí pra mim quem é que está sentindo o impacto desse calor absurdo que tá fazendo ultimamente nas crises de enxaqueca. Gente, não tem quem não sofra, né? As crises de enxaqueca têm piorado muito nos pacientes por conta desse calor excessivo, né? Essas alterações climáticas, um dia tá quentão, outro dia começa a chover, a umidade do ar tava horrível um dia, depois tá super úmido, tá? Então, o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. A gente tem um cérebro, a gente que sofre com enxaqueca, tem um cérebro que é mais sensível. Ele é hipersensível e ele é hiperestimulado, tá? Qualquer coisa faz ele ficar doidão, tá? Um cérebro normal fica assim, o nosso cérebro ele fica assim, ó, querendo uma bagunça o tempo todo. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa alteração climática, que pode ser tanto pro calor quanto pro frio, ou uma mudança brusca, então você tá no ambiente quente, entra no ambiente com ar-condicionado, né? Essas alterações climáticas rápidas também, isso faz com que nosso corpo tenha que se adaptar a isso. E como que ele se adapta? Ele vai hiperativar uma região do nosso cérebro que para as outras pessoas, tranquilinho, não tem problema. Vamos lá e reequilibrar a temperatura corporal da pessoa porque ela tá precisando. No cérebro de quem sofre com enxaqueca, a gente já tem uma fragilidade na hora que a gente ativa esse mecanismo. Porque esse é um mecanismo que já está sobrecarregado, essa região do nosso cérebro, que é o nosso hipotálamo. Então, o que acontece é que aí, quando o nosso corpo tem que lidar com essas alterações, ele surta, ele deflagra uma crise de enxaqueca, tá? É por isso que quando você faz muito tempo de jejum, a gente também hiperativa essa região do nosso cérebro, que é o hipotálamo, a gente também pode ter crises. Quando a gente tem alterações do sono, o hipotálamo também está envolvido, a gente também pode ter crises. Quando a gente tem alterações de temperatura, a gente também pode vir com crises. Então, tudo isso acaba sendo fatores que podem levar à crise. Fer, mas como que eu vou controlar esse fator? Clima. Não tenho como controlar. Não tem mesmo, gente. O que acontece é, a partir do momento que a gente começa a controlar os outros fatores, né, que são viáveis de serem controlados, que são aqueles 5 fatores que a gente sempre fala aqui, isso faz com que a gente tenha uma diminuição na frequência e na intensidade das nossas crises, e aí fatores externos, né, como umidade, calor, vai ter um impacto menor no surgimento das crises. Pode ser que ainda te gere um mal-estar, pode ser que ainda te gere uma crise, mas vai ser uma coisa muito mais leve do que era antes, tá bom?
Exatamente, todos esses fatores fazem ter crise. Pois é, na grande maioria dos pacientes, tá? É por isso que a gente precisa trabalhar aqueles fatores que são controláveis, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. A Carol mandou assim: Oi, Fer, tudo bem? Não sei se já foi falado, mas rinite alérgica pode ser o pontapé inicial para começar as crises de enxaqueca? Comecei um tratamento para rinite e minhas dores até agora passaram. As dores são sempre do mesmo lado e local onde o nariz fica congestionado. E logo parte da cabeça começa a doer. Tem relação uma coisa com a outra? Tem. A gente tem que observar, primeiro, se você tem rinite mesmo, tá? Você foi lá no médico, ele fez o diagnóstico de que era rinite. Lembra que tudo que é it é uma inflamação, tá? Então, o que acontece, né? Normalmente as pessoas têm rinite alérgica, né? Muitas vezes o medicamento que a gente usa para tratar a rinite alérgica, ele acaba ajudando também no tratamento da enxaqueca. Mas o que eu tô querendo te alertar é que muitas vezes a gente fica com coriza, né, que é o nariz escorrendo, o nariz entupido, e isso, na verdade, pode ser também um sintoma da enxaqueca, tá? Então tem que observar se é realmente rinite ou se esse é um dos sintomas da enxaqueca, tá? Ali, gente, a Lilian tá perguntando que ela é nova, muito prazer te conhecer, Lilian, seja bem-vinda. Ela tá perguntando quais são os 5 fatores controláveis. E aí, quem é que sabe dizer pra ela? Vamos ver quem tá prestando atenção nas lives da Fer. Quais são os 5 fatores controláveis pra gente conseguir ter o controle das crises de enxaqueca? Vamos lá. Vai que eu vou esperar vocês. Vou tomar uma gole d'água enquanto vocês falam aí. Vamos, cadê as meninas de sempre? Hidratação, muito bem. Sono. A Elaine tá arrasando, hein? Só ela que sabe. O que mais? Exercício. O que mais? Paty, já respondi sua pergunta hoje aqui. Alimentação. Foi a primeira pergunta do Fermo Explica. E... faltou um, hein? Qual que é? Controle do estresse, gente. Foi quase, hein? Então são esses os 5 fatores, gente. Atividade física, frequentes, né? Controle da hidratação, sono, alimentação, controle do estresse e ansiedade ou controle emocional, como vocês podem preferir. Esses são os 5 fatores controláveis, tá bom? Vamos lá. A Verônica. Fer, a ATM pode causar dor de cabeça todos os dias, mas todos os dias mesmo. Verônica, a DTM, né, que é esse distúrbio temporomandibular, se ele não tá sendo tratado, ele pode sim causar dores diárias, tá? Então tem que sim tratar esse distúrbio temporomandibular que você tá tendo, porque ele pode sim causar crises diárias. Principalmente quando a gente fala de DTM, principalmente o que acontece são dores nessa região temporal aqui, né? Ou na região frontal da cabeça. Costumam ser mais assim as dores. Eu vi que o pessoal tá falando sobre o vinho tem que tomar cuidado mesmo, tá, gente? O vinho também é cheio de nitrato, tá? Tem que tomar cuidado também, porque ele pode gerar, sim, alterações no calibre do vaso sanguíneo e promover, até por conta do álcool, a desidratação e favorecer o surgimento de crises de enxaqueca, tá? O estresse é o mais difícil, é um dos fatores mais difíceis. O controle emocional, de uma forma geral, Teninha, é o mais difícil de ser controlado, tá? A Laís mandou assim, propanolol e flunarizina tem efeito colateral? Engorda? Laís, todos os remédios são suscetíveis a efeitos colaterais. O único tratamento que você vai fazer que não tem efeito colateral é as mudanças de hábito, tá bom? De uma forma geral, engordar não entra como um dos efeitos colaterais deles, tá? Mas eles têm outros efeitos colaterais. A Marcilene mandou assim, ó. Notei que emagreci um pouco. Ops, cliquei errado. Notei que emagreci um pouco, mas não queria, porque sempre tive problema pra engordar. O que devo fazer pra recuperar peso novamente? Marcilene, eu tô te vendo aqui, me acompanhando faz um tempo, e eu sei que você tá fazendo as mudanças de hábito. Essa perda de peso que você teve, muito provavelmente, foi por conta das mudanças de hábito alimentar que você tá fazendo, tá?
O que você precisa fazer? O ideal, nesse caso, quando você tá com, por exemplo, tem que fazer a conta do seu IMC. Se você tá com o IMC abaixo do que deveria estar, é extremamente importante que você procure uma nutricionista para que ela te passe uma dieta balanceada, para que você deixe de perder peso ainda comendo saudável. Tudo bem? É possível sim, mas nesse caso é indispensável o acompanhamento de um nutricionista, tá bom? O suco de uva, a mesma coisa, tá, gente? O suco de uva a gente também não recomenda, além do que sucos, de uma forma geral, a gente não recomenda por quê? E aí depois já vou explicar, já vou dar um parênteses pra explicar isso pra vocês. O suco, quando você vai fazer um suco de laranja, quantas laranjas você põe dentro do suco? Você põe várias. Quanto do abacaxi vai no suco? Vai muito mais do que você comeria a fruta. Tá? E muitas vezes, quando a gente fala da laranja, por exemplo, o bagaço não vai. Agora, você come o bagaço quando você está comendo a fruta. Quando a gente só ingere o líquido da fruta, né, o suco da fruta, a gente pode ter um aumento da glicemia que é causada pela frutose, que é o açúcar que vem na fruta, tá? Aí você pode estar falando, ô Fer, mas você fala lá do suco anti-inflamatório, como é que pode tomar seu suco e não pode tomar suco de fruta? O suco anti-inflamatório, o que vai no meu suco anti-inflamatório? Vai uma maçã. A gente come uma maçã tranquilamente. E vai a maçã inteira, com casca e tudo mais. O que mais que vai? Vai o pepino. Meio pepino. Tudo bem, a gente come meio pepino numa salada. Ela vai um copão de água de coco. A gente toma um copão de água de coco normalmente, tá? Então, precisa observar essa questão do suco. De uma forma geral, independente do que for o suco, a gente costuma contraindicar. Além do que, eu sempre aviso aqui que, na verdade, o ideal é a gente não ingerir líquidos enquanto a gente tá comendo. Isso também pode interferir na nossa digestão, tá bom, gente? Vamos lá. A Amanda perguntou assim, ó, tomar naratriptana todos os dias pode piorar a dor? Pode. Todos os... Só um minutinho, peraí, gente. Todos os remédios que são abortivos de crise, todos os abortivos de crise, eles podem deflagrar, né, o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Então, o que que acontece? Você pode observar que você vai estar tomando, né, um medicamento, ele vai lá... Não, gente, peraí que agora deu uma confusão, um bug na minha cabeça. Peraí que eu já volto nessa pergunta, gente. Deixa eu só... Peraí. Eu já volto nessa pergunta pra te responder. Vamos pra pergunta da Cris. A Cris fala assim, Fer, tenho enxaqueca diária há mais de 10 anos. Descobri que sou intolerante ao glúten agora. Tirei o glúten e melhorei bastante por uns 2 meses. Mas agora voltaram as dores diárias, mesmo sem o glúten. O que aconteceu? Estou muito desanimada novamente. Cris, o que acontece? Pode ser que você conseguiu melhorar com a retirada do glúten e os outros fatores estavam em equilíbrio, tá? Agora pode acontecer o quê? Que agora nesse momento você começou a ter um desequilíbrio de outros fatores. Então pode ser que na época você estava dormindo melhor, pode ser que na época você estava menos estressada, pode ser porque na época não estava com essas alterações climáticas, e aí você sentiu uma melhora, porque você controlou só um fator, né? Pra gente ter o controle de fato das crises, o ideal é que a gente controle os 5 fatores, tá? Se a gente não controla esses 5 fatores, a gente tá suscetível a crises ainda. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter a melhora e aí desequilibrar um outro fator, e aí a gente ter, né, as crises de novo, mesmo tendo feito aquela restrição alimentar. Porque um erro que muita gente comete é isso, é achar que o tratamento da enxaqueca se baseia em alimentação, gente, e não é. É mudança de estilo de vida. E mudança de estilo de vida não é só o que a gente come, tá? É o que a gente come, é como a gente dorme, é o que a gente bebe, é o que a gente faz, como a gente lida com os aspectos, né, emocionais da nossa vida. Então, esses sim são fatores que, quando todos estão controlados, você consegue ter o controle das suas crises de enxaqueca. Pode ser que você não diminua a frequência, pode ser que você diminua a intensidade, pode ser que você não diminua a intensidade, mas diminua a frequência, tá? Isso vai variar de acordo com a resposta do seu organismo, tá bom? Vamos lá. A Valquíria colocou assim: por que tenho dor de barriga nas crises de enxaqueca? Valquíria, olha, você é uma das poucas pessoas que falam abertamente sobre isso. Comenta aqui pra mim, vocês. Vocês sofrem com alterações gastrointestinais nas crises de vocês? Fala aí pra mim.
Ups. E aí? Vocês sofrem com alterações gastrointestinais? Ali, tem gente que tem, a Maria. Vamos lá. Às vezes, ali, o pessoal sofre. Então, o que acontece? As alterações gastrointestinais, elas podem vir como, né? Alteração de intestino preso ou diarreia. Elas podem vir normalmente no pródromo ou no pós-dromo. Então, lá na fase inicial, antes da dor se instalar, e normalmente depois que a dor passa, tá? Então, normalmente ela vem antes e depois. Não é tão comum ela vir durante a dor de cabeça, tá? Mas de uma forma geral ela costuma aparecer antes ou depois. Vamos lá. A Márcia falou assim, ó. Sempre, desde os 9 anos de idade, tenho enxaqueca. E agora que entrei na menopausa, não posso beber vinho tinto. Ali, gente, que ela falando de vinho, ó. Não posso beber vinho tinto, que fico com enxaqueca. Adoro vinho tinto e já deixei de beber. Pois é, o que pode acontecer? Pode ser que antigamente você tomava o vinho tinto e não tinha as crises. Por quê? Porque você tinha outros fatores em equilíbrio. Só que agora, na menopausa, ocorre uma nova alteração nos níveis hormonais. E aí, essas alterações nos níveis hormonais de agora, né, da pré-menopausa, podem estar fazendo com que seu corpo se desequilibre e aí te deixe mais suscetível a crises, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, às vezes, é a frequência que você estava tomando esse vinho. De uma forma geral, não vai dizer, aí o pessoal vai sair da live e vai falar, a Fer falou que pode tomar vinho. Gente, não é assim. De uma forma geral, o vinho é contraindicado, tá? Mas existem pacientes que toleram, existem pacientes que não têm crises deflagradas por ele, tá? Então, a gente tem que levar em consideração. A Andy mandou assim, ó. Mesmo comendo corretamente e fazendo atividade física, porque o remédio ainda faz engordar. Nunca engordei nem nas 3 gestações e agora o ponteiro disparou. Andy, o que acontece? O engordar é um efeito colateral, principalmente dos antidepressivos, né? Eles podem aumentar o apetite e com isso a gente tem um ganho maior de peso, tá bom? Quando a gente fala em efeitos colaterais medicamentosos, a gente consegue, através da atividade física e da alimentação, diminuir um pouco esse efeito. Agora, se você tá ganhando tanto peso assim, o ideal é você conversar com o seu neurologista sobre a possibilidade de você trocar de medicamento, tá? Além disso, fico feliz que você já esteja fazendo as mudanças de hábito, tá? Mas elas sozinhas, quando esse ganho de peso tá tão intenso, não vão ser suficientes. A não ser que a gente pense em aumentar uma carga, aumentar uma intensidade de atividade física que você tá fazendo, tá? Mas aí a gente vai ter que ponderar com bastante cuidado, porque tem a questão do excesso de esforço que também pode deflagrar a crise. Então, nesse cenário, eu acho que o mais adequado seria você conversar com o seu neurologista sobre a possibilidade de modificar essa medicação, tá bom? A Samantha mandou assim, ó. Qual a relação do consumo de arroz e feijão com a enxaqueca? É Samantha? A Sami. Acho que é Sami. Gente, eu sou péssima pra ler os nomes de vocês no Instagram. Eu sempre falo tudo errado. Então, se eu falei errado, me desculpa. Mas acho que é Sami. A questão do arroz com feijão, gente. O arroz, né, quando a gente fala do arroz branco, ele é um carboidrato simples, né? E aí a gente tem que lembrar que o carboidrato simples, ele é aquele que ele entra na nossa barriga, ele é digerido assim e vira o quê? Vira açúcar. Ele vira açúcar muito rápido. E esse açúcar muito rápido, ele vai levar a gente para ter um pico de glicose. Aí o nosso pâncreas percebe que a gente tá com esse pico de glicose, nosso cérebro percebe e manda um comando pro pâncreas e fala assim, ó, libera insulina, libera insulina, libera insulina. E aí ele libera um monte de insulina para combater aquele tanto de açúcar, tá? Para aquele tanto de açúcar não ficar ali à deriva no seu corpo. E aí, quando a gente tem esse pico de insulina, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Primeiro que quando a gente consome alimentos em excesso, né, de carboidrato simples em excesso, o nosso corpo não consegue armazenar toda aquela glicose que a gente teve naquela alimentação. E aí, ele começa a armazenar aquela glicose na parte da gordura do nosso corpo. Isso faz com que a gente comece a ter um pouco de uma gordura acumulada em algumas regiões do nosso corpo, tá? Essa alteração de pico de insulina, pico de glicose, pico de insulina, ele pode levar também à liberação de ocitocinas inflamatórias,
tá? Então, a gente vai tendo o acúmulo de gordura no nosso corpo e aí a gente vai tendo a liberação de células inflamatórias no nosso corpo. Então, a gente fica com o corpo mais inflamado. E aí isso pode favorecer, aliás, favorece o surgimento das crises de enxaqueca também, tá? Então, essa é a questão do arroz, mas é a mesma questão do arroz branco, né? Mas a mesma questão da farinha, tá? São carboidratos simples. Agora, o feijão, a questão do feijão é o antinutriente, né? Se você deixa seu feijãozinho de molho de um dia pro outro, se você ferve ele antes, você diminui aí em 30% até, você tira uns 30% desses antinutrientes. Lembra que a gente já conversou aqui que, na verdade, nós não temos a capacidade, né, de digerir... Oi, Thaisa, obrigada, querida. A gente não tem a capacidade de digerir grãos bem. Quem faz isso bem, gente, são os pássaros, entendeu? É que a gente, o ser humano é um indivíduo que, né, a gente quer comer tudo, né? A gente quer tomar o leite da outra, quer tomar o leite da vaca, né? Que bicho toma leite de outro bicho? Nenhum. Só nós, entendeu? Quer comer a comida dos pássaros. É isso que acontece, entendeu? Então a gente não tem essa capacidade de digerir completamente esses grãos também, tá? É muito engraçado, você pode observar. Pode acontecer, por exemplo, de você comer milho, né? Milho. E aí depois quando você vai fazer cocô, você vê o que no seu cocô? Milho boiando. Por quê? Porque você não consegue digerir ele completamente, tá? Então, a questão do antinutriente, do feijão, dos grãos em si, né? É isso, a gente não consegue digerir completamente. E aí, quando a gente não digere completamente, aquela comida fica lá. E aí, o que acontece? As bactérias ruins, elas vão lá e ficam comendo essa comidinha. E aí, isso vai fermentando na nossa barriga. E aí, isso pode gerar o quê? Uma diferença, né? Daquelas bactérias boas e as bactérias ruins. E aí, isso gera uma desbiose intestinal, que favorece também o surgimento de crises de enxaqueca. Isso também pode acontecer por promover uma inflamação no nosso intestino, que também vai deflagrar uma crise de enxaqueca. Tudo bem? Gente, deixa o like de vocês pra ajudar a nossa live a distribuir pra mais gente. Eu vi que o pessoal perguntou pra mim da água de coco, se pode ser de caixinha. O ideal é natural, mas nem todo mundo tem acesso à água de coco do coco, né? Na hora que quer tomar. Então, eu indico aquela Quero Coco, sabe? É uma azulzinha assim. Ela é a melhor água de coco de caixinha que tem, tá, gente? Ela acaba sendo a melhor opção, tá bom? Vamos lá. A Isabel falou assim, ó, na minha tomografia, acusou também sinusite. Será que essas crises diárias são da sinusite? Ou será por conta da pré-menopausa? Pode ser os dois, tá? Na verdade, assim, existe até uma relação aí, né? As pessoas que sofrem com sinusite, querendo ou não, gente, it é inflamação. A sinusite é uma inflamação nos seios da face, então você tem uma inflamação aqui, em toda essa região, tá? E aí a gente tem que pensar que isso sim, né? Você tá com uma bactéria no seu corpo, né? Então você tá com uma inflamação. O seu corpo já tá tendo que lidar com essa inflamação. E o corpo de quem sofre com enxaqueca tem dificuldade em lidar com mudanças, né? Isso quer dizer, com coisas que fogem do equilíbrio. E uma inflamação foge do equilíbrio do corpo. Então isso te deixa mais vulnerável a crises. Não que a sinusite vai causar a sua crise, ela te deixa vulnerável. Aí, por exemplo, você tá com a sinusite e aí você dormiu mal porque você não tá conseguindo respirar direito, tá toda cheia de secreção, né? E aí o que acontece? Aí você juntou dois fatores. Essa sinusite que tava desequilibrando o seu sistema imunológico, tava desequilibrando o seu organismo, juntou com sono e aí você veio com uma crise de enxaqueca, tá bom? Então pode ser as duas coisas assim. Mas a água de coco não substitui água. Com certeza, né, gente? A Thaís falou uma coisa muito importante. Eu espero que vocês saibam disso, né, gente? Não substitui. Fer, quanto de água que eu preciso beber mesmo? Faz a continha lá. 40 ml vezes o peso que você tem. Vai dar quantos ml de água você precisa tomar por dia. A água de coco é um plus. Você toma a mais. Beleza? Vamos lá. Meu Deus, tá passando voando esse tempo. A Lídia mandou assim, ó. Tirando farinha de amêndoas, de coco e banana verde, tem mais alguma que podemos consumir? Tipo assim, glúten, farinha de arroz, de aveia. Por que causam enxaqueca se elas não contêm glúten? Bom, essa questão da farinha é um tema bastante polêmico. Eu tô querendo trazer uma Nutri pra conversar com a gente sobre isso, tá, gente? A farinha de coco eu costumo indicar, de amêndoa também. E a de... todas as que você falou são as que eu costumo indicar, tá? A farinha de arroz, ela também vai ser um carboidrato simples, porque o arroz é um carboidrato simples. As que eu costumo indicar mesmo são essas mesmo, a de amêndoa, a de banana verde e a de coco,
são as mais indicadas mesmo pra quem sofre com enxaqueca, tá bom? Eu posso fazer um post, eu vou conversar com uma Nutri pra gente falar melhor sobre isso. Eu faço um post explicando mais detalhado pra você, tá bom? A Juju mandou assim, ó: tenho enxaqueca desde que me lembro por gente. Já fiz todos os tratamentos que existem, não resolvem nem um pouco pra mim. Tenho dor de 15 a 23 dias por mês. O que devo fazer? Tenho 9 gatilhos diferentes e muito não controláveis. Juju, a primeira coisa... bom, se você já sabe, né, quais são os seus gatilhos, os controláveis você precisa modificar, né? Você precisa começar a fazer o que é preciso para controlar esses gatilhos. Agora, de uma forma geral, a mudança de hábito é uma excelente opção, né, para você conseguir ter o controle das crises. Então, assim, você já pratica atividade física regularmente? Você tem comido direito? Tem se alimentado de forma saudável? Você tem dormido bem? Você tem se hidratado bem? Então, todos esses fatores, aqueles 5 fatores que a gente conversa aqui, eles são importantes para que você tenha o controle das crises, tá? Então, muitas vezes a gente já sabe, se você já identificou todos os seus gatilhos, ótimo, isso é um bom passo. Agora é o que você vai fazer com eles, tá? Quem é hipertenso pode tomar água de coco com gengibre? Pode, você só não pode tomar, calma, vamos lá. Você só não pode tomar água de coco com gengibre se você tem hipertensão e toma remédio para controle da pressão. Você toma? Se você toma, aí o ideal é você não utilizar o gengibre, tá? Por quê? Porque o gengibre, ele pode interferir, né, no funcionamento desse medicamento. E aí você pode começar a ter oscilações de pressão, uma hora muito alta, uma hora muito baixa. Isso vai te gerar um mal-estar. E de uma forma geral, a gente costuma não indicar para pacientes que sofrem com pressão alta e tomam remédio, tá? Beleza? Vamos lá. Eu vi o pessoal falando do Cymbalta, que é um antidepressivo, né? Então, os antidepressivos, eles são a classe de medicamentos, assim como o antihipertensivo, por exemplo, o propanolol, que são mais indicados para o tratamento preventivo da enxaqueca, tá? Quando a gente fala em medicamentos, são os antidepressivos e os antihipertensivos. Se ele vai ter efeito ou não, se ele vai ser bom ou não, vai depender do seu organismo, tá? Agora, obviamente, nenhum medicamento vai ter um efeito significativo se você não fizer a sua parte, tá? Quando a gente fala em tratamento ativo, é isso que a gente quer dizer, né? Não é só colocar o remédio pra dentro e esperar que ele faça resultado. A gente precisa modificar os fatores que estão em desequilíbrio no nosso organismo pra gente conseguir ter um resultado eficiente, tá? Muitas vezes, os pacientes que têm uma melhora, né, um melhor resultado são os pacientes que fazem tratamento conjunto, mudança de hábito e medicação preventiva, tá bom? Vamos lá. A Luciana falou assim: Fer, tenho enxaqueca crônica, não conheci esse canal há poucos dias, está me ajudando muito. Já estou começando as modificações. Fico muito feliz, Lu, muito feliz mesmo. Aí a Adri comentou assim, ó: continue acompanhando a Fer, ela tem ajudado como ninguém nunca fez. Você vai com uma linguagem simples, as mudanças de hábito vão te ajudar assim, como tem me ajudado muito. Ah, gente, eu fico muito feliz com esse tipo de relato de vocês, de verdade. Rapidinho, uma pergunta que apareceu aqui. Qual o exame para saber se tem enxaqueca? Eu fiz um vídeo já sobre isso, dá uma procurada aí no meu feed. Não existe exame de imagem que sirva para diagnosticar enxaqueca. Enxaqueca é clínica, tá? Você vai no médico, você fala os seus sintomas, ele pede o exame de imagem para descartar a possibilidade de ser uma dor de cabeça secundária, né? De ser uma dor de cabeça relacionada a uma outra doença mais séria. E se o exame de imagem vem normal, é isso, é enxaqueca. Muitas vezes o neurologista tem tanta certeza que é enxaqueca que ele nem solicita exames de imagem pra ver se tem outra alteração, porque é uma enxaqueca clássica e aí ele acaba não solicitando. Pode acontecer também. Posso tomar chá de gengibre todos os dias? Ana Cláudia, eu não aconselho o chá de gengibre todos os dias, tá? Deixa o chazinho de gengibre pra você tomar quando você estiver com crise, tá? Sentiu os primeiros sinais da crise, aí você toma ele. Por quê? O chá, de uma forma geral, ele é mais diurético, né? Então ele vai aumentar as vezes que você vai ir no banheiro, tá bom? E aí isso pode te levar a uma desidratação também, essa frequência urinária aumentada. Eu costumo indicar a água de coco com gengibre, porque a água de coco ajuda a repor eletrólitos, tá? Então já impede a desidratação. Vamos lá. A Camila mandou assim, ó: tenho enxaqueca de 2 a 3 vezes por mês. Normalmente minha cabeça dói 3 dias. Uma dor insuportável, não suporta nem as luzes acesas. A dor alivia quando um pouco coloco
uma toalha com água gelada sobre ela. Camila, já ouviu falar aqui do que a gente fala? Aliás, você já ouviu que a gente comenta aqui sobre um protocolo natural para as crises? É isso, é uma compressa, faz a compressa, só a toalha gelada. Se já tá fazendo efeito, você vai ver um milagre que vai ser a compressa na sua vida. Pega uma compressa de gelo, né, e faz na região onde você tá doendo. Lembra, gente, que compressa tem que pressionar, não dá só pra colocar o negócio lá e ficar assim, tá? Tem que pressionar ele na região onde você costuma sentir a dor. Além disso, você toma sua água de coco com gengibre e aí você pode fazer também a automassagem. Não sei se vocês andaram ouvindo, vocês já estão no Telegram? Eu tô meio doida esses dias. E aí eu tenho acordado de vez em quando e falo assim, ai, vou fazer uma live de automassagem e alongamento hoje de manhã. Aí eu entro assim do nada, e aí o pessoal acaba entrando também, e a gente acaba fazendo um momento de alongamento, automassagem e reflexão, que não fica salvo aqui no Instagram, fica salvo lá no Telegram. Então se você quiser ter acesso, precisa ir pro Telegram do Empoderamento da Enxaqueca, tudo bem? Tomei chá de gengibre por 6 dias, passei muito mal com dor no estômago. Stephanie, então, ó, o que acontece? A gente precisa observar. O chá de gengibre, ele pode ter essa reação sim para pacientes que são mais sensíveis, tá? Isso quer dizer o quê? Que você tomou gengibre demais. Tem que diminuir a quantidade desse gengibre. O que eu faria no seu lugar? Pararia de usar e começaria depois com uma dose menor, uma quantidade menor, né? Eu faria água de coco raladinha com gengibre, né? O gengibre raladinho. E aí você começa um dia sim, 2 dias não. Um dia sim, 2 dias não. Pra ir adaptando pra ver se o seu corpo aguenta. Tudo bem? Tem pessoas que não se adaptam ao gengibre, tá? E aí acabam tendo mesmo. Outra opção, muitos pacientes têm essa reação com gengibre normal, mas não tem com gengibre em pó. O gengibre em pó também não é aquelas coisas maravilhosas, igual o gengibre in natura, tá? Mas pode ser uma opção se você não se der bem com o gengibre in natura. A Luciana mandou assim, Fer, minha dúvida é que sempre que eu estudo ou vejo filmes legendados, minha enxaqueca começa. Sou professora, preciso ler bastante. A leitura pode ser gatilho ou preciso procurar um oftalmologista? Lu, pode sim. Não a leitura em si, tá? Mas o fato de você ficar muito tempo na frente da tela pode sim desencadear crises de enxaqueca. Por quê? Porque quando a gente fala em televisão, notebook, celular, tablet, eles têm o que a gente chama de luz azul. Já fiz um vídeo sobre isso também, dá uma procurada aí no meu feed. O que você pode fazer para tentar amenizar um pouco isso? Não sei se vocês conhecem, aí comenta aí pra mim. Quando você coloca no seu celular, você abaixa assim, né, na tela, vai aparecer aquele monte de ícone de configurações dele, né, de luminosidade, se é pra ele ficar só no vibra e tal. Você consegue colocar lá, tem um negócio que chama filtro azul. E aí você ativa. Esse filtro azul tira essa luz azul do celular. E essa é uma ótima estratégia para tentar te ajudar a diminuir o tempo de exposição a essa luz azul, tá bom? Porque essa exposição à luz azul pode sim contribuir para o surgimento das crises de enxaqueca. Não é à toa que quando eu falo, né, das minhas pacientes no diário da enxaqueca, elas precisam colocar para mim quanto tempo elas ficaram expostas à tela, tá? O tempo excessivo de tela pode sim levar a crises de enxaqueca. Ali, o pessoal já tá fazendo. Muito bem, gente. Vai te ajudar muito, você vai ver. Miris mandou assim, ó. Tomei uma vez, por indicação do neurologista, com enzima Q10 de 100 e óxido de magnésio de 400. Depois de algumas horas, minha pressão foi para 16/11. Gostaria de saber se esse remédio que é manipulado pode fazer aumentar a pressão arterial. Você sabe que na verdade não, Miriam? Inclusive, tem alguns estudos com magnésio mesmo que mostra assim que o paciente que ingeriu 396 miligramas de magnésio por 3 meses teve a redução da pressão, do problema de hipertensão arterial. Teve uma melhora, né, no controle da pressão, tá? Então, pode ser que algum outro fator tenha feito com que você tivesse esse aumento de pressão. Pode ser um dia muito quente, pode ser algum estresse que você passou naquele dia, pode ser que você estava muito ansiosa, mas o magnésio e a coenzima Q10 não aumentam a pressão, tá bom? Ali, sempre em modo escuro em todos os apps que consigo. É uma ótima estratégia pra gente tentar diminuir o impacto dessa luz azul, tá bom, gente? A Thaísa mandou assim, ó. Oi, doutora Fernanda. Eu sofro com enxaqueca, mas a minha dor aumenta bastante no período menstrual. Até então eu pensava que poderia ser meu anticoncepcional. De tantas dores, eu decidi parar com o remédio para ver se a dor sumia. Resumindo, no período menstrual continuo tendo dores, porém não dura tantos dias quanto antes, mas vem acompanhada de vômitos. Você tem alguma dica para que eu possa me prevenir
e de ainda sentir dores de cabeça no período menstrual? Beijos. Thaísa, sabe o que acontece? A grande maioria dos pacientes que sofrem com enxaqueca só no período menstrual, eles buscam por um tratamento só nesse período. Então você só vai lembrar da sua enxaqueca na hora que a menstruação tá pra vir, tá? Agora o que acontece é que quando a gente fala independente se a sua enxaqueca é clássica, se a sua enxaqueca é com aura, se a sua enxaqueca é por esforço físico, se a sua enxaqueca é menstrual, independente, se é vestibular, independente, o tratamento de mudança de hábito é o mesmo. E aí quando a gente fala em menstruação, pra gente ter resultado, você precisa passar o ciclo inteiro fazendo a mudança de hábito para você sentir o impacto no próximo ciclo. Não sei se você chegou a ver a live, que até a Rô tava participando, que aí ela tava até menstruada no dia da live, desceu pra ela falou, desceu e eu tô sem dor, tá? Então é isso. Por quê? Porque ela fez o mês inteiro as mudanças de hábito adequadas. A mesma coisa aconteceu com a Ana Paula, que de vez em quando aparece aqui com a gente, que participou do desafio 10 dias com a Fer. Eu ensinei as mudanças em 10 dias, ela continuou, né, fazendo as mudanças até o outro ciclo começar, e aí ela me mandou o diário dela e falou, olha, Fer, sem dor, tá? E ela sofria só com enxaqueca menstrual, tá bom? Mas fez as mudanças por todos os 28 dias do ciclo pra ter uma melhora lá no momento da menstruação, tá bom, gente? Vamos lá. A Jussi Cleila mandou assim, como se livrar das enxaquecas constantes? É isso, Jussi. Primeira coisa, identificar quais fatores estão em desequilíbrio. Fer, como é que eu faço isso? Diário da enxaqueca. Segundo fator, identificou quais são esses fatores? Quais são as mudanças que a gente precisa fazer? Tudo bem? Então, a partir daí, você consegue traçar as mudanças. E é isso que eu falo pra vocês. Falei numa outra live pra vocês. Vocês precisam ter um plano, uma estratégia. E é isso que eu faço com as minhas pacientes. Ó, a gente vai começar por isso. Depois a gente vai ver isso. E aí a gente vai chegar nisso, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tem alguma pergunta que eu vi que já apareceu várias vezes, só que eu ainda não li. Fer, me ajuda. Eu tenho enxaqueca crônica há 17 anos, sofro muito. Vomito muito, e quando vomito é que minha cabeça dói. Tomo remédio também pra depressão. Que bom que descobri seu canal. Fico muito feliz, Micaela, de você estar aqui hoje, porque você vai começar a entender como é que funciona a sua dor, como é que funciona seu corpo. Então, se você é nova, não esquece, vai lá na minha bio quando acabar a live e tem um link do Diário da Enxaqueca. Baixe esse diário, comece a preencher e você vai começar a entender melhor como que funciona a sua enxaqueca. A partir daí você vai entender o que está em desequilíbrio no seu corpo e aí você consegue fazer as mudanças em cima disso. Tudo bem? Aí a Jussi mandou a mesma pergunta, falando sobre o que fazer, né? Tá falando que a medicação não tá adiantando, o que ela precisa fazer? São as mudanças de hábito, tá? Muitas vezes, aliás, quase sempre, só o remédio não vai ser o suficiente. O remédio abortivo de crise, gente, ele vai ser suficiente no começo, lá quando você descobriu a enxaqueca. Depois, quando você começa a consumir ele com frequência, ele vai perdendo efeito, seu corpo vai se acostumando, e aí cada vez mais você vai precisar de mais doses de remédio, e aí isso vai desencadear a cefaleia por uso rebote, né? Então, por uso excessivo de remédio, a cefaleia rebote, que aí quando acaba, né, o efeito do remédio, você vem com uma dor mais intensa do que estava antes de tomar o remédio, tá bom? Tem que tomar cuidado. A Regi mandou assim, ó. Oi, Fer, tenho enxaqueca há 25 anos, hoje me conheço melhor e sei que não devo fazer pra abrir o gatilho. O problema é que não tenho liberdade pra comer uma sobremesa sequer. Por exemplo, uma caixa de bombom. Se eu comer já é o suficiente pra abrir a enxaqueca. Mas não é só chocolate, é qualquer doce. Álcool nem se fala. Ou seja, mesmo evitando, percebo que açúcar virou um gatilho pra mim. Tenho 54 anos e estou na menopausa. Tem alguma relação? Tem! O que acontece? Pode ser que antigamente você não tinha essas alterações hormonais como um gatilho, tá? E agora na menopausa você tem de novo uma mudança no perfil hormonal, né? Por conta da menopausa. E isso gera um desequilíbrio no seu corpo, tá? E aí isso faz com que você esteja mais suscetível a crises. Aí quando você consome esse açúcar, você junta dois fatores e aí você tem a crise, tá? Então o que você tem que observar? Você tem que observar nesse momento se os outros fatores estão sob controle. Para que você consiga tentar consumir esse chocolate, você precisa estar com 5 fatores em equilíbrio. Se você não tiver com esses 5 fatores em equilíbrio, você vai ter grande chance de colocar, só encostar na boca esse chocolate e ter uma crise de enxaqueca, tá bom? Então é muito importante você observar esses 5 fatores, tá? Faz o teste, faz a mudança de hábito por um mês, controle esses 5 fatores por um mês e volta aqui numa outra live pra me contar.
manda mensagem durante a live e fala: Fer, eu sou aquela paciente que não pode colocar um chocolate na boca. E aí eu te chamo pra você contar pra mim se você sentiu a diferença ou não, tá bom? O ideal, né, no início é uma vez por dia, tá? A água de coco com gengibre. Mas lembra, como a gente comentou já, tem paciente que não tolera bem o gengibre, então vai depender da sua tolerância, tá? A Regi, ela ainda comentou assim, né? Ela colocou: procuro ter uma alimentação saudável, mas as crises ainda insistem em marcar presença. Tá vendo? Muito provavelmente você tá controlando sua alimentação e não os outros fatores. O que vai acontecer? Quando você começa a controlar todos os outros fatores, né? Os outros 4 fatores, além da alimentação, você diminui a chance do seu corpo estar em desequilíbrio. E aí, quando você consome esse alimento, esse doce que você está com vontade de consumir, talvez ele não seja o suficiente para deflagrar uma crise de enxaqueca, porque os outros fatores estão em equilíbrio, tá bom? A Marina mandou assim: olá, boa tarde. Gostaria de saber se usar calçado rasteiro por muitas horas pode favorecer o surgimento de enxaqueca. Obrigada. Marina, não, tá? Isso não tem relação com o surgimento de enxaqueca. Mas o que pode acontecer é o ambiente. Pode ser que você tá andando por muito tempo. Por exemplo, você trabalha de pé e com esse calçado rasteiro. E aí você não toma água suficiente. Aí você tá achando que é o sapato, mas na verdade é a água que você não tá tomando por conta do horário de trabalho, por exemplo. Tá? Então tem que observar os outros fatores. O sapato em si não tem nada a ver com a crise de enxaqueca, tá bom? Ruiva mandou assim: tenho crise geralmente na TPM, período que os hormônios estão bagunçados. Comecei uma terapia para repor a testosterona, que após exames feitos pelo endócrino, estão muito baixos do normal para uma mulher. Será que isso influenciava? Com certeza, Ruiva. O que acontece? Toda vez que a gente tá com algum desequilíbrio no nosso corpo, ou seja, você viu que tava desequilibrado, você tava com menos testosterona do que você deveria ter, né? Então isso gera um desequilíbrio. Todo desequilíbrio, principalmente quando a gente fala desequilíbrio hormonal, pode estar muito relacionado ao surgimento de crise. Você vai saber se estava relacionado ou não quando você repor esse hormônio, né, essa testosterona nesse caso, e você observar uma melhora. Agora, o que pode acontecer é você repor e continuar a mesma coisa com as mesmas crises. E aí é um sinal do quê? O que tá faltando? Pois é, as mudanças de hábito. Aí a galera já respondendo, eu já ia te responder os 5 fatores, mas o pessoal já tá arrasando. A Maria tá arrasando, viu? Maria Cecília, você tá de parabéns. Você está arrasando hoje. A Lê pergunta assim: como faço pra ter uma consulta com você? A Lê, me manda um direct. Eu te explico direitinho como é que funciona, tá bom? A Núbia mandou assim: eu comprei aquelas pulseiras que dizem ajudar na ansiedade. Será que ajuda nas dores de cabeça também? Posso usar? Pode usar, Núbia. O que acontece é, por que ela pode ajudar na enxaqueca? Se, né, você sofre com ansiedade, não, comprei a pulseira porque eu não sofro com ansiedade, né, Fer? Se você sofre com ansiedade, a ansiedade é um potente desencadeador de crises. Não sei do que é essa sua pulseira, não conheço, mas pode ser que ela tenha algum efeito na sua ansiedade, e aí ela tendo um efeito na sua ansiedade, ela vai ter um efeito nas suas crises de enxaqueca. É mais ou menos o que acontece, já tem até uma pergunta sobre isso, acho que é mais pra baixo. Tá logo aqui, que Willy Mox, acho que é isso, Willy Mox, fez, falando dos óleos essenciais para enxaqueca crônica, né? Se eles funcionam. Funcionam. Por quê? O óleo essencial, ele não vai agir na sua enxaqueca. Ele vai agir o quê? Ele vai agir na sua insônia, ele vai agir na sua ansiedade, ele vai... E aí, quando ele age na insônia e na ansiedade, que são potentes desencadeadores de crise, são um fator a menos que a gente tem em desequilíbrio, e aí pode favorecer, né, uma diminuição das crises. Fer, mas então eu vou ficar aqui, bela e loira aqui, e vou só fazer o uso do óleo essencial. Ajuda? Não vai resolver o seu problema. Pode melhorar, mas ele é um coadjuvante. Ele precisa vir junto com a mudança de hábito. Não sei se a Jana ainda tá aqui, mas a Jana tava aqui agora há pouco. A Jana tá em tratamento comigo, a gente começou agora a questão do óleo essencial. Por quê? Porque ela já fez todas as mudanças de hábito e ela ainda tem uma questão do sono e uma questão da ansiedade que tá em desequilíbrio lá. E aí a gente começou com o óleo essencial pra gente ver como que ela responde a isso, né? Como fazer a higiene do sono. E a gente já falou sobre isso, hein? Teve uma live aí esses dias. O Fer me explica. Eu falei sobre como fazer a higiene do sono, tá? Eu fiz uma live sobre ansiedade. Aí, a Jana. Eu fiz uma live sobre ansiedade. Eu fiz uma live sobre insônia, né? E aí eu explico como que são os fatores que a gente consegue controlar. A gente pode fazer uma nova live falando sobre insônia e técnicas de respiração. Que eu vi alguém pedindo, vamos agendar então, gente? Vamos fazer semana que vem? Fechou. Fechou. Hoje é segunda-feira? Não, vamos fazer essa semana. Faz quinta-feira. Quinta-feira a gente vai falar de insônia, higiene do sono e técnicas respiratórias. Fechou? Quem vai estar aqui comigo, manda um coração.
Vamos lá, gente. Tá acabando meu tempo. Castro perguntou assim... Ah, não. A Márcia perguntou assim... Engalit já existe eficácia comprovada? Bom, os estudos iniciais, né? Eles mostraram um resultado significativo na redução da frequência das crises de enxaqueca, tá bom? Depois que ele foi lançado de fato, né? Eu não vi mais estudos ainda, não. Até procurei hoje, mas eu não vi estudos. Não vi estudos hoje. Procurei ainda hoje sobre isso, mas eu não achei estudos. De uma forma geral, o que eu tenho visto na prática? São poucos pacientes que têm respondido muito bem, tá? Eles, em alguns estudos, já mostraram assim, uma redução de até metade, né, das crises, é o resultado que eles obtiveram, em cerca de 40% dos pacientes, tá? Um pouco mais de 40% dos pacientes. Então, quer dizer assim, que pode ser que metade das pessoas respondam bem, né, ao tratamento e metade não responda. Então, vai muito do seu organismo, tá bom? Eu tenho pacientes que responderam bem. O que aconteceu? Ele deixou de ter dor todos os dias? Não. Ele continuou tendo dor todo dia. Mas a enxaqueca com aura sumiu. Ele ficou com uma cefaleia crônica diária, mas a enxaqueca com aura ela não teve mais. Esse foi o melhor resultado que eu vi já em pacientes que eu acompanho. Agora, a grande maioria dos pacientes que eu acompanho que fizeram uso não tiveram resposta até a terceira medicação, tá? Até a terceira aplicação. Alguém pediu pra responder a pergunta, se ela estiver aqui no negócio eu respondo ainda, falta os últimos minutinhos. Vamos lá. Castro mandou assim, hérnia de disco tem relação com enxaqueca? Pode ter, tá? A hérnia de disco, ela pode gerar uma alteração, né? Porque você sabe, né, que a gente tem um disco entre a vértebra, que são as vértebras, e aí tem um disco aqui. Quando a gente tem a hérnia, esse disco, ele sai um pouquinho, né? E aí o que acontece? Ele pode gerar uma alteração estrutural, né? Você pode ficar com a coluna um pouquinho mais torta, isso pode gerar uma tensão na musculatura em volta, e aí esse excesso de tensão, essa tensão puxando, pode levar ao surgimento de crises de enxaqueca, tá bom? Willy Mox mandou assim, um dia vão me livrar das dores diárias com enxaqueca crônica? Se tudo der certo, vai. Vem comigo, vamos fazer as mudanças de hábito. Primeiro passo, gente, faz o diário da enxaqueca. Quando você chega pra mim no tratamento e fala assim, Fer, os meus gatilhos são isso, 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 já identifiquei. Cara, é muito mais rápido pra gente ter resultado, tá bom? Rose, eu não tô vendo nenhuma pergunta sua aqui. Provavelmente você mandou na caixinha de perguntas. As perguntas da caixinha de pergunta eu vou responder quando acabar a live, porque ela fica no Stories, tá bom? As que eu tô respondendo agora são as que estão surgindo aqui. E tô respondendo as que o pessoal postou no domingo, tá bom? A Jaque mandou assim, ó. Oi, Fer, tudo bem? Percebi que o que desencadeia minhas crises de enxaqueca é o sentimento de raiva. Hoje em dia, o mínimo de nervoso que passo, a crise acontece. O que devo fazer? Controle emocional. O que acontece? Como que a gente faz para ter o controle emocional, né? A meditação, exercícios respiratórios, a prática regular de atividade física, tudo isso ajuda a diminuir os nossos níveis de estresse, ajuda a diminuir nossa ansiedade e ajuda a diminuir nossa raiva, tá? Que é um sentimento muito ruim mesmo. É importante que você consiga controlar esses sentimentos. Não perde. Na quinta-feira a gente vai fazer um exercício respiratório que ajuda para dormir, mas também ajuda a controlar essas emoções quando elas vêm, tá bom? Não perde, assiste lá. Gente, tá acabando meu tempo. Meu Deus, não terminei de responder. A Lucila mandou assim, Fer, eu sofro com dor no ombro direito e com enxaqueca faz 30 anos. Qual o melhor tratamento? O melhor tratamento é você procurar um fisioterapeuta. Tcharam! Ele vai poder te ajudar na questão do seu ombro e também, se for um fisioterapeuta bem qualificado, vai conseguir te ajudar na questão da enxaqueca também. Agora, pra enxaqueca, eu vou fazer meu marketing, né, gente? Pra enxaqueca, vem comigo. Vamos fazer as mudanças de hábito que eu consigo te ajudar a melhorar isso, tá bom? Deixa eu ver. A Dri mandou assim, Fer, o quanto aparelhos eletrônicos podem impactar negativamente causando enxaqueca? Eu queria saber se realmente fatores ambientais interferem também causando crise. Os eletrônicos a gente já falou aqui, a gente já falou da luz azul. O pessoal perguntando que horas a live, quem sabe, comenta aí pra mim. Vamos lá, vamos ver quem sabe. Então a gente já comentou que os eletrônicos, né, eles podem ter um impacto negativo, sim, tá? E se fatores ambientais interferem na crise, com certeza. Calor, ar-condicionado, mudança climática brusca, estresse do dia a dia, tudo isso pode interferir nas crises. Mas, se você conseguir controlar os 5 fatores, o impacto vai ser menor, tá bom? E aí, provavelmente, não vai te deflagrar uma crise. E se deflagrar uma crise, não vai ser uma crise de forte intensidade. Vai ser uma crise de uma intensidade leve. Você vai conseguir controlar ela sem precisar tomar remédio. Beleza? Ali, que horas a live de quinta-feira? Ninguém sabe, gente.
às 8h04. Isso, muito bem, Renatinha. Isso mesmo, às 8h04. Vamos lá. A Ana mandou assim, ó. Oi, Fer. Recentemente, pela primeira vez, tive diagnóstico de labirintite. Demorei muitos dias pra me curar, mesmo tomando remédio. O otorrino me disse que o que desencadeou a labirintite foi a enxaqueca mal curada. Tem alguma relação entre enxaqueca e labirintite? Não. O que existe é uma labirintite, aliás, o que existe é uma enxaqueca labiríntica, né? Uma enxaqueca que vem com uma tontura, uma vertigem, isso existe. Agora, que a enxaqueca causou a labirintite, nunca ouvi falar, não. A Suzy mandou, oi Fê, Pamelora emagrece? Ou pode ser alimentação? Suzy, eu sei que você, eu já te acompanho, né? Você me acompanha e eu te acompanho. Eu sei que você tá fazendo as mudanças de hábito e você tá cuidando muito da alimentação. Muito provavelmente você tá emagrecendo por conta da alimentação, tá? O Pamelor, de uma forma geral, ele engorda, ele até aumenta o apetite, tá? Então, na verdade, não é ele que tá causando as crises de... não é ele que tá fazendo você emagrecer, tá bom? Gente, vamos lá. Acabou o nosso tempo, a nossa live acabou. Foi muito rápido, né? Tinha muita coisa pra gente falar, foram muitas perguntas, ainda tem um monte de stories pra responder. Se você mandou a pergunta aqui, não deu tempo de eu te responder, segura essa dúvida aí, anota no caderninho. Domingo eu posto de novo o stories, né? A caixinha de perguntas, e posto o post pra você poder colocar sua dúvida lá, e aí na segunda-feira de novo, às 8h04, a gente se encontra pra eu responder as dúvidas lá. Gente, não dá, eu não consigo responder todas as perguntas que vocês mandam aqui no ao vivo, eu tento responder algumas de acordo quando vai subindo, mas é muita dúvida que o pessoal que já tinha mandado no domingo, e aí eu preciso responder eles também, tá bom? Então é isso, gente, obrigada, não esqueçam, temos um encontro marcado aqui, ó, vocês pediram, então vai ter live na quinta-feira sobre insônia e higiene do sono, e aí vai ter explicando como fazer a higiene do sono, vai ter exercícios respiratórios que vocês estão pedindo. E quem tá querendo exercício respiratório, dá uma olhada lá, que teve um dia que eu acordei de manhã assim, resolvi fazer uma live assim, e eu fiz o exercício respiratório. Acho que foi a primeira live meio doida que eu fiz assim, tá lá no Telegram. Todas as lives que eu faço meio relâmpago ficam salvas lá no Telegram. Então baixa o Telegram, coloca lá, Empoderamento na Enxaqueca, segue, se inscreve lá, e aí eu vou começar a avisar quando eu for fazer essas lives meio doidas assim, e aí vocês ficam sabendo que vai ter live, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Oi, Claudinha. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Um beijo grande. Boa noite.